O perito judicial, ele é esse profissional que possui formação em alguma área específica e vai auxiliar juízes nessa resolução de conflito. Eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Na Justiça do Trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, costumo falar isso. E no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal, nas varas cíveis, eu sou engenheiro civil. Eu sou Leonardo Santos. Eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Léo, a gente tem falado aí sobre bastante assunto aí nesses últimos dias, né? Bastante vídeo, bastante conteúdo. Até se a galera aí quiser dar uma curtida aí nos outros vídeos, dar uma analisada, vai deixar uns cardzinhos aqui em cima para vocês clicarem, porque o conteúdo tem sido bastante proveitoso e conteúdo assim bastante vasto, né? E Léo, a gente sabe que você é perito judicial, né? A gente já se conhece aí há alguns anos. E eu tenho acompanhado também o seu trabalho de perto. Na verdade, acompanhei desde o início, né? Quando você se lançou aí nessa empreitada. Já tem quantos anos já? Olha, agora vai entregar a idade. Eu não ouvi o que eu ouvi. Mas já vou para 7 anos já. 7 anos já de perícia. 2016. Né? Mas assim, eu queria que você explicasse agora, pro pessoal que está assistindo a gente, o que faz aí um perito judicial, né? Bom, perito judicial, a gente está inclusive no mês de maio. O mês de maio é o mês de aniversário. A minha primeira nomeação foi em maio de 2016. Que legal. É a minha primeira nomeação no Tribunal de Justiça do meu estado aqui, que é o Rio de Janeiro. O perito judicial, né, vem lá do Código do Processo Civil, artigo 156, né, que diz que o juiz ele será assistido por perito quando a prova ou fato depender de conhecimento técnico científico. Ele é um profissional de nível superior ou técnico, existem algumas cadeiras que permitem, né? Ele é um profissional que ele vai assistir a um juiz, ele vai ajudar um juiz numa determinada demanda judicial, quando essa demanda ela exigir, né, a formação de um profissional técnico. O juiz, por mais que ele seja conhecedor das leis, de todo ordenamento jurídico, né? Quando você entra numa questão técnica, no meu caso, por exemplo, de engenharia, né, o juiz ele não tem condições de saber as origens, as causas de uma infiltração, de um vazamento, se um determinado prédio está com problema estrutural. Do gabinete dele, ele não sabe isso. Então, ele precisa lançar mão de alguém que tem esse conhecimento técnico para ir até o local e fazer essa avaliação. Então, o perito judicial ele é esse profissional que possui formação em alguma área específica e vai auxiliar juízes nessa resolução de conflito. E você, na verdade, qual é a sua especialidade na perícia? Eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E aí você presta perícia, faz perícia em quais poderes judiciários aí? Qual que você... Essa foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Foi de entender, por isso a importância de você minimamente seguir quem já é atuante, né? Inclusive, se você não me segue ainda, né, o perfil no Instagram, @leo.afsantos, eu não conhecia, né, o ordenamento jurídico, eu não conhecia a divisão da justiça, né? Então, eu descobri que existe a Justiça do Trabalho, que, como o próprio nome sugere, né, ela vai ter ali processos que vão girar em torno das relações de trabalho, né? E na Justiça do Trabalho tem muita perícia de periculosidade, insalubridade e acidente de trabalho, que são matérias da engenharia de segurança do trabalho, né? Então, o cara ele trabalhou lá numa empresa onde ele alega que tinha um ruído, um barulho muito alto. E ele vai fazer um pleito, vai ter ali um pleito de insalubridade pelo barulho, né? O juiz ele não tem condições da sala dele saber isso. Então, ele vai nomear um engenheiro de segurança do trabalho para ir lá e fazer essa perícia. Isso na Justiça do Trabalho. Nas varas cíveis, no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal, eu tenho muitas ações como engenheiro civil, né? Basicamente essa divisão. Na Justiça do Trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, costumo falar isso. E no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal, nas varas cíveis, eu sou engenheiro civil. Mas para você fazer essa perícia
na Justiça do Trabalho, né, de segurança do trabalho, você teve que fazer, se formar, como é que foi esse processo? Você formou primeiro engenheiro civil, depois você fez uma... Porque para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você já tem que ter uma primeira graduação. Então, primeiro eu fiz a engenharia civil, né? E depois eu fiz mais 18 meses a engenharia de segurança do trabalho. Então, quem pensa em ser perito de segurança do trabalho, primeiro, não é uma graduação, você tem que ter uma graduação em engenharia, né? Isso. Não sei se tem alguma engenharia específica ou você pode ser qualquer engenharia ou arquitetura. Isso. E depois você faz uma pós-graduação. Engenharia de segurança do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho, você está habilitado aí para atuar nas perícias, né, da Justiça do Trabalho sobre insalubridade e periculosidade. Né? Isso. E acidente de trabalho. E como é que faz para entrar? Como é que foi seu processo aí para você encontrar esse nicho? O que você fez aí para você se tornar um perito judicial? A área, assim, eu nunca tinha ouvido falar da área, né? Na faculdade realmente não tem muita gente que, pelo menos nas instituições que eu estudei, as pessoas não tinham esse conhecimento. Na realidade, faculdade para negócio, para empreendedorismo, não ensina nada, né, cara? Os caras só ensinam teoria e mais nada. Como engenheiro civil, eu tinha muito aquela mentalidade de que eu só poderia trabalhar com projeto ou com obra. Né? E assim, hoje para mim isso é muito fácil falar sobre isso, porque eu sei que existem determinadas cadeiras. Não sei para quem está assistindo, né? Se durante a faculdade você tem essa percepção de que existem várias áreas do que aquelas que normalmente nos são apresentadas. Sim. No caso da perícia judicial, eu tive um professor engenheiro civil que ele era perito e através dele, a gente morava até no mesmo condomínio, as aulas dele eram sempre às sextas-feiras, no final do dia ele me dava carona, né, para casa, e não tinha carro, era muita dificuldade na época, ele me dava carona, e aí no caminho ele me apresentou a área, ele falou que ele era professor e além disso ele tinha uma segunda ocupação, acho que essa é uma das vantagens da perícia judicial, eu só faço isso, mas você não precisa de dedicação exclusiva. Esse meu professor, ele era professor, era funcionário público e também fazia perícia judicial, né? E eu fui apresentado dessa forma, fui apresentado à área dessa forma e bastava apenas eu ter o título, né, naquela área que eu desejo atuar, no caso das varas cíveis. Se você quer fazer avaliação de imóveis, quer fazer perícias de construção, vícios de concessionária de energia, enfim, qualquer perícia que você queira fazer, você tem que ser formado naquela área e fazer o cadastro no tribunal, tá? Os tribunais, pelo menos eu não conheço nenhum tribunal que exija alguma anuidade, alguma taxa. Sim, para você se cadastrar, né? É só você ser formado, né? Tá, então você não precisa fazer nenhum cursinho de perícia? Como é que é assim, cursinho que eu digo, você não tem que ter um preparatório, algo que diga você está habilitado a ser um perito? Ou, na verdade, você precisa ter só sua habilitação na área e o cadastro no tribunal? Em termos de exigência, sim. Só ser formado e se cadastrar, amanhã você pode estar cadastrado, assim, tendo os documentos. A questão é que é um mundo novo, né? A comunicação é diferente. Então, o ideal é você ter, sim, um curso preparatório para você conhecer o meio, conhecer a área. Não é uma exigência para você se cadastrar no tribunal, não é uma exigência para você conhecer o mercado, conhecer o dia a dia de um perito, como se faz a perícia, né? A gente até vai falar também dos laudos técnicos, mas como é que foi sua primeira? Como é que foi? Você foi lá, se cadastrou, aí como é que foi? Alguém te chamou, alguém te ligou, caiu no... Como é que foi isso? Foi legal, e-mail, foi engraçado. Foi engraçado porque assim, na minha primeira nomeação, eu fui intimado por e-mail, né? Eu não sabia o que era uma intimação. Eu não tinha curso, não seja assim, né? Se você quiser fazer, trabalhar com perícia judicial, faça um curso. Hoje tem vários aí, tem o meu, inclusive. Né? Eu não tinha curso quando me cadastrei. E só corroboro o que eu já falei, né? Você não precisa de curso para entrar. Sim. Na verdade, o curso é para você desenvolver seu trabalho, né, de perícia, né? Não é uma exigência legal para você se cadastrar, né? Mas não adianta você se cadastrar e ficar perdido, né? Você vai se cadastrar e você não vai saber. O que aconteceu comigo? Eu conhecia você, né? Sim. Agora nem todo mundo te conhece. Então, assim, eu recebi aquela intimação por e-mail, fica, Vossa Senhoria é intimado, sua nomeação nos autos do processo tal. Aí eu... E aí? Aí eu liguei pra você, e aí, Jônio? Eu tava no centro de Niterói no dia, me lembro desse dia até hoje. E aí eu falei, agora eu faço o quê, cara? Eu vou lá no juiz, falo com ele, aí, juiz, estamos juntos, é nóis. Pode contar comigo, eu vou lá fazer a perícia. Aí eu me lembro até hoje das suas palavras, você falou assim, não, toda comunicação sua é feita por meio de petição. Sim. Você vai ter que fazer uma
petição. O que é uma petição? Né? Vai ter que fazer uma petição informando que sua qualificação, dizendo que Leonardo, CREA tal, CPF tal, inscrito no conselho, tal, aceita, e você vai ter que estimar seus honorários. E mesmo assim você falou, né, você é advogado. Sim, então você falou naturalmente, assim, como se fosse uma coisa simples. Como se fosse uma coisa normal. Você falou como se fosse uma coisa normal, e você até me deu alguns detalhes por o fato de você ser advogado. Você já viu outros peritos fazem, né? E aí, eu me lembro que você abriu o processo lá comigo, eu não tinha nem acesso, não sabia como é que acessava. E aí depois eu aprendi a entrar no painel do perito, que eu vi que eu tinha um painel específico para mim, e eu tinha outras intimações. Aquela realmente foi a primeira, mas teria sido a primeira, mas eu tinha outras foram feitas pelo painel, que foram feitas pelo painel, não pelo e-mail. Então, se eu não tivesse recebido aquele e-mail, até hoje você não ia saber que porque eu não ia entrar no painel. Eu não ia entrar no painel. Eu vi que tinha várias notificações no painel. Eu não sabia o que era uma notificação, o que era uma intimação, o que era uma petição. Né? E, aliás, até fazendo um parênteses aqui, mas o Leonardo falou sobre petições. O Leonardo tem um banco aí de petições, né, modelos de petições, e não é porque eu estou na frente dele não, mas os modelos dele são ótimos e descreve muito bem. E o Leonardo escreve melhor do que muitos advogados que eu conheço por aí. O maluco é brabo. E realmente, lá tem o que, Léo, no banco de petições? São 45 modelos de petições que eu estou sempre atualizando. Porque de vez em quando sempre vem uma petição nova, né? Uma petição, uma discussão nova. E eu tenho um modelo de contrato de assistente técnico, que é o que imagino que a gente vai falar mais à frente, o papel do assistente técnico em relação ao papel do perito judicial. Esses modelos de petições, eles estão sempre sendo atualizados, porque as discussões mudam, né? Recentemente eu fiz uma, até falando sobre conseguir reverter uma perícia da gratuidade e justiça para uma perícia paga. Que legal. Um conflito dos artigos, acho que é 82 com 95, acho que é 82 do CPC, fala que o autor ele é responsável pelo pagamento das custas que o juiz determinar de ofício, dos atos que o juiz determinar de ofício. Acho que é o artigo 82. E o 95 vai dizer que o custo da perícia é rateado quando for de ofício. Quando a perícia for de ofício, o custo é rateado. Então você tem um conflito do 95 com 82, né? E aí tem um recurso, acho que de revista. Caramba, você foi lá, você resolvendo pegou a jurisprudência e colocou lá e mostrou pro juiz. Eu não conhecia ainda nenhum perito que soubesse isso, entendeu? Então, uma petição muito diferenciada. Tenho testemunhos até de alunos mesmo que conseguiram reverter. O cara me ligou agradecendo, que você pega uma gratuidade, uma perícia que seria a gratuidade de justiça. Você ia ganhar, no caso do Rio de Janeiro, R$ 438,02. Você consegue mudar para uma perícia paga. Aí você homologa, sei lá, os honorários de R$5.000, onde você consegue receber pelo menos metade. R$2.500. Se tu sai de R$438 para R$2.500, entendeu? Então, vale a pena. E quanto que é o... R$49,90. R$49,90 para você ganhar aí R$2.000 rápido assim numa petição, vale muito a pena, né? E eu não tinha esses modelos, eu não sabia de recurso, de revista, não sabia nada disso quando comecei, entendeu? Então, o objetivo é justamente facilitar um pouco mais a vida, né, para quem está começando agora, não precisa passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Mas aí, tu foi nomeado, foi lá, falou pro cartório que aceitou, e aí depois, o que você faz? Qual é o seu papel aí? Você vai fazer a perícia, e depois como é que você informa pro juiz a sua conclusão, aí, o seu parecer?